Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano, mais uma vez aqui, dando continuidade ao nosso curso de Matemática Básica, e hoje nós estaremos falando sobre critérios de divisibilidade, tá bom? Então prepara aí teu caderno, tua caneta, teu lápis para anotar tudo. Aquilo que está escrito é aquilo que eu vou falar, para você ter sucesso nas provas de matemática. E antes da gente começar a nossa aula de matemática, eu queria só deixar para você alguns versículos da Palavra de Deus. Aqui do Salmo 11, a partir do verso 5, que diz assim: O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, pecador que não teme a Deus, que não quer se arrepender. Esse é o ímpio. Mas ele abomina o que ama a violência. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina aquele que ama a violência. Deus prova o justo, aquele que o ama, com a finalidade de lhe aprovar, de lhe abençoar, de preparar o justo para coisas maiores e melhores que Deus tem. E ele diz aqui, o ímpio também é provado. Mas a provação do ímpio é como está escrito aqui no verso 6, que diz assim, fará chover sobre os perversos, os ímpios, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles, aquilo que eles vão beber. Qual é a prova do ímpio? É a punição. Quando vem a provação, a tribulação sobre o ímpio, é para destruir. Mas quando Deus abençoa, quando Deus prova o justo, é com a finalidade de preparar para uma bênção, para uma posição maior que está a caminho, tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você fique no grupo dos justos, daqueles que sofrem, mas por amor a Deus. E agora, pessoal, vamos para a nossa aula de matemática. Critérios de divisibilidade. Por 2, por 3, por 9 e também por 6. É o que nós iremos estudar hoje. E o que é esse negócio de critérios de divisibilidade? O que é divisibilidade? Que a gente está falando aqui é descobrir quando um número é divisível por outro. Ou seja, quando você realiza a divisão, a conta ela dá exata e o seu resto é zero. Por exemplo, se nós dividirmos 26 por 2, nós teremos o seguinte: 26 dividido por 2. Coloco o sinalzinho de multiplicação aqui e começo com o primeiro algarismo, que é 2. O algarismo das dezenas. E divido. 2 dividido por 2 dá quanto? Obviamente nós sabemos que é 1. 1 vezes 2 é 2. Eu repito aqui e faço a subtração. 2 menos 2, 0. O que eu faço agora? Desço o próximo algarismo, que é o 6. E faço a divisão. 6 dividido por 2. Qual é o número que eu multiplico 2 e dá o 6? É o 3. A metade de 6 é o 3. E 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6 vai dar igual a 0. Que é aqui o nosso resto. Ou seja, a divisão ela deu exata. Logo, o 26 é divisível por 2. Ok? Mas é necessário fazer as contas para saber quando o número ele é divisível por 2? A resposta é não. Há um critério. Se você observar que está acontecendo esse critério no número que será divisível, que será dividido por 2, sem fazer a conta você saberá se é divisível ou não. Olha aqui, Quando é que o número é divisível por 2? Quando o número for par. Ou seja, ele deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número ou todo número que terminar com um desses algarismos aqui, 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se tu efetuar a divisão, o resto vai ser 0. Ok? Preste atenção aqui o 26, que a gente dividiu. Note que ele termina com 6. E o 6 está aqui. Logo, ele é par. Ele é divisível por 2. Não haveria necessidade de eu ter feito a conta de divisão. Ok? Então, 26 é divisível por 2. Olha aqui, 2024. Ele termina em 4. Está aqui o 4. Logo, ele é um número par. Pelo critério, todo número par
é divisível por 2. Então aqui temos mais um número que é divisível por 2. Se tu executar a divisão, o resto vai ser 0. Vamos lá? Continuando aqui, ó, o 321. Note que ele termina com 1. Ou seja, ele não é um número par. Ele é um número ímpar. Logo, se ele não é par, não terminou em nenhum desses aqui, ele não é divisível por 2. Se tu executar a divisão, o resto vai ser 1. Ok, pessoal? Esse é o critério de divisibilidade por 2, quando o número for par. Vamos dar uma olhada aqui no critério de divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos, estiver na tabuada do 3. Se é por 3, tem que estar onde a soma dos algarismos? Na tabuada do 3. Ok? Exemplos aqui. E note que eu coloquei aqui do lado, ó, a tabuada do 3 para a gente investigar. Mas o que diz aqui no critério? Primeiro tu vai somar. Quando a soma dos algarismos. Olha aqui a letra A. Vamos fazer aqui esses exemplos. Na letra A a gente tem 3 mais 0 mais 0, que vai dar igual a 3. Aí tu observa, o 3 está na tabuada do 3, ou seja, existe um número que multiplicando por 3 dá 3. Isso aqui é a tabuada do 3? Faz parte da tabuada do 3? A resposta é sim. 3 vezes 1 deu 3. Logo, se a soma deu um resultado que é 3, a soma dos algarismos deu esse resultado que é 3, e esse 3 se encontra na tabuada do 3, logo o número é divisível por 3. Ou seja, se tu dividir 300 por 3, o resto é 0. E é muito simples esse exemplo. 300 dividido por 3 dá 100. E não sobra nada, ou seja, o resto realmente é 0. Ok? Vamos fazer aqui o exemplo B. Bora somar aqui 3, mais 9, mais 1, mais 2. Quanto é que dá isso aí? 3 mais 9, 12. Com mais 1, 13. Com mais 2 deu 15. E o 15 está na tabuada do 3? É o que diz o critério? A resposta é sim. Ele está bem aqui, ó. 3 vezes 5, que dá o 15. Logo, se ele está na tabuada do 3, esse número é divisível por 3. Se executar aqui a divisão por 3, o resto é 0. Ok? Então, nós temos aqui a letra A correta e a letra B, sendo também um número divisível por 3. Vamos continuar aqui, ó. Exemplo C. Note que o exemplo C é um número ímpar, mas os dois exemplos anteriores eram pares. Devido aqui ao critério do número 2, que é quando todo número for par é divisível por 2, os alunos costumam pensar que para ser divisível por 3, o número tem que ser ímpar. Mas não tem nada a ver com isso. É só observar aqui, ó. É par porque termina em 0, é par porque termina em 2. Ou seja, números pares ou ímpares, nós vamos ver, podem ser divisíveis sim por 3, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo C. 4 mais 1 mais 7. Quanto é que dá isso aqui? 4 mais 1 é 5. 5 mais 7, 12. E o 12, se a gente observar aqui a tabuada do 3, ele está nela. Olha aqui, ó. Aqui o 12. 3 vezes 4. Ou seja, existe uma multiplicação por 3 que dá 12 na sua tabuada. Obviamente, então, a gente conclui que a letra C também é um número divisível por 3. Ok até aí? Bora dar uma olhada agora aqui nesse último exemplo. 1081, ele é ou não divisível por 3? Vamos somar seus algarismos. 1 mais 0 mais 8 mais 1. Se a gente somar aqui, 8 mais 1 vai dar 9, com mais 0 dá 9, com mais 1 vai para 10. E 10 não se encontra na tabuada do 3. A gente tem um 9, do 9 pula para o 12. Logo, o item D aqui não é um número divisível por 3. Ok, pessoal? Vamos passar aqui agora para o critério de divisibilidade por 9. Tá bom? Por que eu pulei
do 2, do 3, direto agora para o 9, porque o do 9 é semelhante ao do 3. Olha o que diz o do 3, ó. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos estiver na tabuada do 3. Olha agora o do 9. Quando é que o número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos estiver na tabuada do 9. Por 3 tem que estar na tabuada do 3. Por 9 tem que estar na tabuada do 9. Ok? Está aqui a tabuada do 9. Repare que eu não coloquei aqui os resultados ainda, porque eu quero ensinar algo a vocês. E temos aqui alguns exemplos que nós vamos fazer. Observa, ó. Tu chega aqui numa divisão por 9 e a questão pergunta qual é o resto dessa divisão por 9 e está lá um número gigantesco. Você vai aplicar aqui o critério. Mas, por um motivo ou outro, você não lembrou ou não lembra da tabuada do 9. Muito simples a gente construir ela. Preste atenção. Ó. Aqui eu tenho 9 vezes 1, 9 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, eu tenho até a tabuada do 9 até 9 vezes 10, tá bom? Como é que eu faço então para construir, na hora lá, quando eu estiver resolvendo a questão, a tabuada do 9 de maneira imediata, sem demorar muito? De maneira muito simples. Observa aí, ó, 9 vezes 1, eu vou começar assim, ó. Eu vou colocar aqui 0 e vou colocar a sequência do 0 até o 9, de 1 em 1, tá bom? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E do jeito que eu fiz do 0 até o 9, a sequência dos algarismos, né, do 0 ao 9, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora de baixo para cima. Olha aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E temos aí a tabuada do 9. 9 vezes 1, 9. Você desconsidera o 0. 0, 9 é 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Tá bom? Guarda aí essa dica. Algarismo do 0 ao 9 descendo e subindo. Tu constrói a tabuada do 9. Começando aqui do 9 vezes 1. Tá bom? E a tabuada do 3, você vai de 3 em 3, né? 0, 0 mais 3, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, e assim vai. Se fosse a tabuada do 4, ia somando 4 mais 4, somando sempre 4. Se fosse a do 5, você ia de 5 em 5 e assim em diante, tá bom? Mas vamos aqui ao que interessa. Esses exemplos aqui. Quais deles são divisíveis por 9? Volte aqui ao critério, ó, é igual ao do 3. A soma dos seus algarismos tem que estar na tabuada do 9. Vamos fazer aqui a letra A. A gente tem, somando aqui, 9 mais 2 mais 0 mais 7. Isso dá igual a quanto, pessoal? 9 mais 2 dá 11, 11 mais 0 é 11, 11 mais 7, 18. E o 18, ele se encontra na tabuada do 9. Está bem aqui, ó. 9 vezes 2. Logo, se ele está aqui na tabuada do 9, a letra A é um número divisível por 9. Se você executar a divisão de 9.207 por 9, o resto vai ser 0. Ok? Vamos fazer aqui a letra B. A gente tem 8 mais 4 mais 2 mais 4. E o resultado dessa soma é 8 mais 4, 12. 12 mais 2 dá 14. 14 mais 4, 18. Ó, já vimos que o 18 está na tabuada do 9. Logo, o item B também é divisível por 9. Ok, pessoal? Vamos aqui para o item C. 1 mais 2 mais 3 mais 3. E o resultado disso aqui é 9. Logo, está também na tabuada do 9. É 9 vezes 1 que deu 9. E para finalizar, pessoal, o critério por 9, eu coloquei aqui um item D para a gente verificar um número que não é divisível por 9. Olha aí. Você tem aqui, ó, 1 mais 2
mais 0, mais 3, mais 1. 1 mais 2, mais 0, mais 3, mais 1. Somando isso, os algarismos de 12.031 temos 3, com mais 0 dá 3, com mais 3, 6, com mais 1, 7. E o 7 não está aqui na tabuada do 9. Logo, 12.031 não é divisível por 9. Se tu fizer aí a divisão, o resto vai ser diferente de 0. Ok? Vamos agora para o critério de divisibilidade por 6. E a gente vai finalizar. Olha aí, pessoal. Critério de divisibilidade por 6. Quando é que o número é divisível por 6? Ou seja, fazendo a divisão por 6, o resto é 0. Quando esse número for divisível por 2, ou seja, tem que ser par, e por 3 ao mesmo tempo. Quando é que o número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E aí, para você lembrar, é só observar que o 6 é 2 vezes 3. Ou seja, aí você lembra que ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? Pode investigar aqui esses 3 exemplos. 300, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Vamos lá. Para ser por 2, ele tem que ser par. Termina em 0, logo ele é par. Se ele é par, é divisível por 2. Passou aqui no primeiro critério. O segundo tem que ser por 3. E aí eu já tinha colocado ele aqui, ó. E a soma dos seus algarismos dá 3, que está na tabuada do 3. Logo, ele é divisível também por 3. Logo, isso implica aqui que ele é divisível por 6. Ok, pessoal? Vamos aqui agora para o 417, pessoal. Ele é divisível por 2? A resposta é não, porque ele termina em 7, logo ele não é par, ele é um número ímpar. Se ele é ímpar, não é divisível por 2, já ficou aqui. Mas você repare que ele é por 3, tá bom? Por que é por 3? Ó, a gente já tinha feito aqui. Somando seus algarismos dá 12 e está na tabuada do 3. Ou seja, ele é por 2, mas não é por 3. Logo, ele não é por 6. Tá bom? Olha aqui, ó, o 3.912. Ele é divisível por 2? A resposta é sim, porque ele termina em 2 e ele é par. Então ele passou aqui no critério por 2. Bora investigar aqui por 3, se ele é divisível por 3. Tá aqui ele, ó. Somando os algarismos deu 15, e o 15 está aqui na tabuada do 3, como a gente já havia afirmado ali. Logo, ele também é divisível por 3. É por 2 e é por 3. Consequentemente, ele é divisível, segundo aqui o critério, por 6. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Essa é a primeira parte da nossa aula de critérios de divisibilidade. Depois eu vou fazer por alguns outros números, tá bom? Mas por hoje é só. A gente fica por aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o teu like no vídeo se você gostou. E depois, ó, compartilhar, tá bom? Com mais pessoas, para que o canal cresça. E coloca também aqui embaixo um comentário. Se você gostou, se não gostou, dá a tua opinião, faça algum pedido aí. Eu vou ter muito prazer em ler e te responder, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.